Foi. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um Brafcast, aqui direto dos estúdios Zenith, na Barra da Tijuca. Não gosto que fale onde que é não, mas vamos lá. Hoje teremos uma atração bem mais do que especial, é a doutora Renata Castro. Ela é médica do esporte, cardiologista, né? Hoje estamos aqui, eu, Gabriel Valeriano. Eduardo Delois. Que é atleta de fisiculturismo, tá? Então nada mais propício, né, do que claro. para falar sobre isso do que falar um com atleta. Né? Óbvio. Doutora Renata, se apresenta um pouco pra gente, fala aqui um pouco mais sobre você. Bom, vamos lá. Eu sou cardiologista, médica do esporte, sempre trabalhei nessa interface cardiologia e medicina do esporte. Trabalho com performance, com testes cardiopulmonares de exercício, que é o meu forte, fiz mestrado, doutorado nessa área, pós-doutorado, então, assim, minha pegada é essa de cardiologia do esporte, é isso que eu trabalho, e muito voltada para performance, não só, né, o paciente que precisa ser tratado com atividade física, mas principalmente o atleta. Eu vi que você também tem uma experiência dentro do esporte, sim. Assim, já com alguns atletas. Você pode falar sim, um pouco mais? Sim. Tenho experiência dentro do esporte como atleta, porque eu fui atleta de kickboxing, fui campeã pan-americana de kickboxing, então já tive desse outro lado, mas acompanho muitos atletas, né? Atletas de alto rendimento, acompanho atletas olímpicos, acompanho atletas do UFC, então tenho bastante experiência, já fui para a Olimpíada, enfim, já tenho uma experiência boa também com um atleta de competição de alto nível, né? A nível mundial. E em relação a atletas de fisiculturismo, qual é o teu... Temos bastante... Bom, minha atuação é a seguinte, a gente acompanha o coração dos fisiculturistas, então já muitos... Muito forte. Sem dúvida, né? Muito forte. Então, eu e o João Gifone, que é médico também, cardiologista, médico do esporte, que trabalha comigo, a gente desenvolveu um protocolo para acompanhamento do coração de fisiculturistas e a gente tem algumas centenas de fisiculturistas já avaliados. Mais de 500 fisiculturistas que a gente já avaliou. Eu dei uma lida lá nas postagens. Então, como o nosso foco aqui nós somos um canal de relacionados a fisiculturismo, eu acho que não tem como dissociar de forma alguma fisiculturismo e anabolizante. Sim. Você pode explicar, porque tem muita gente que está assistindo e vai assistir mais para frente e não sabe a definição de anabolizante. O que vem a ser anabolizante? Anabolizante é um hormônio, né, que faz a função da testosterona, ou enfim, um hormônio masculino, assim digamos. Tá? Existem anabolizantes próprios da pessoa, como é o caso da testosterona, e existem algumas estratégias para tentar aumentar a produção de testosterona, mas a maior parte do que a gente tem no mercado, né, vão ser os anabolizantes sintéticos. Então, são medicamentos criados inicialmente para tentar tratar pessoas que tinham déficit de testosterona, só que aí, desde a década de 60, os atletas, principalmente de fisiculturismo, começaram a perceber que tinham ganho de massa muscular importante quando usavam essas medicações. E esses são os anabolizantes. É claro que a gente tem uma família enorme de anabolizantes, mas, no geral, é isso. São hormônios sintéticos que vão fazer o papel da testosterona, ou seja, vão fazer o papel de aumentar massa muscular, que vão fazer o papel do hormônio masculino, que tanto em homens quanto em mulheres vão ter efeitos bons e efeitos ruins. Então, você está falando do sintético, ele age de forma exógena, né? Sim. Por que o endógeno, o exógeno é tão diferente do endógeno e por que ele causa essas sequelas? Na verdade, eu não posso te garantir que o endógeno não cause isso, tá? Porque existem algumas pessoas que têm uma produção aumentada de testosterona própria. E a gente já teve a oportunidade de avaliar algumas dessas pessoas e elas também têm alterações no coração. Então, a questão é muito fisiológica, assim, que é o seguinte: os receptores, né, hormônio funciona como se fosse chave e fechadura. Vamos falar de uma forma bem, bem simples. Então, você tem a fechadura, que está no músculo, está no coração, está em outros órgãos. E você tem a chave, que é o hormônio. Se aquela chave encontra aquela fechadura, vai gerar uma reação, tá? Que, enfim, são diversas reações, podemos chamar dessa forma. Da mesma forma que quem usa um hormônio sintético vai ter
o músculo aumentado, e isso a gente vê com os olhos, o coração também é músculo, o coração, apesar de ser um músculo diferente, o coração também tem esses receptores, essas fechaduras, e a testosterona vai lá e age. E aí você vai ter um crescimento muito rápido que não é funcional. Porque uma coisa é o atleta que treina limpo, assim, digamos, ele vai ter um crescimento, uma adaptação do coração que é funcional. Ele não vai só crescer, ele vai crescer e melhorar a sua função. Quando você tem um crescimento que é muito rápido e que não é funcional, você só tem o aumento do tamanho com piora da função. Então, vou te dar um exemplo que a galera do fisiculturismo entende isso aí muito bem. Quantos fisiculturistas vocês já viram que tiveram ruptura de bíceps, ruptura de peitoral, porque estão fazendo um exercício acima do peso, assim, aumentando a carga exagerada, né? Aumenta a carga exagerada, né? Você não costuma ver isso com o cara que treina limpo. Isso é verdade. Por que você não costuma ver isso? Porque o músculo do fisiculturista, que vai crescer com base no hormônio, ele cresce bagunçado. Ele não cresce diferente, né? Ele não cresce forte. Tá? Mas aumenta a força. Aumenta. Mas você tem um crescimento que é muito maior do que a força que você acha que você consegue. E o tendão não acompanha isso. E aí rompe. Tem até hormônios, você falando de tendão, tem hormônios que... Esse é um exemplo. Vou citar o nome, pode? Pode, pô. No caso, um hormônio chamado DECA, né? Uhum. Ele tende a reter muito líquido, o cara Sim. fica todo inchado, Sim. né? E a gente não sente nada, né? Quando a gente pode aumentar a carga tranquilamente, que a gente não está sentindo nada. Uhum. Então, eu sei que, por exemplo, eu quando fiz o uso, né? Passei um mês aumentando carga tranquilamente, como se eu fosse super-homem. No mês seguinte, quando eu parei de usar, meu tendão já começou a chorar um pouquinho com aquela carga, né? Então, Sim. você falando nisso, realmente, a gente sente isso. Então, eu converso muito com os atletas que eu acompanho, que é como você criar um muro, né? Eu quero que monte aqui um muro hoje. Chega um monte de tijolo e tal, e os caras vão montando, vão botando, mas assim, não tem cimento direito, tá meio fraco aquele muro. O muro tá ali, mas você der uma mexidinha, ele cai, não tem alicerce. No músculo acontece isso e você acaba tendo essas lesões de tendões, assim, de ruptura muscular mesmo, que são muito clássicas do fisiculturismo. E você vê isso no coração. Mas o coração estoura, ele arrebenta, enfim. Não é isso. Só que também não é um crescimento adequado. E o coração, ele é um músculo que funciona com as fibras dele, né? Elas precisam, quando a gente fala de músculo, igual uma carne. Olha lá, uma carne, você tem ali as fibras, né? As fibras, elas têm que estar muito bem entrelaçadas, interagindo direitinho para você ter uma contração efetiva, tá? E o crescimento do coração pelo anabolizante, né, secundário ao uso do anabolizante, ele não é essa coisa bonitinha. Então, você tem ali no meio daquelas fibras um monte de colágeno, um monte de substâncias que tornam ela mais fraca. E aí a contração não vai ser efetiva. E aí chega num ponto... Em alguns casos, e infelizmente esses casos têm sido muito frequentes, em que não é só assim, a contração não é boa, mas dá para levar. Não, a gente tem casos de insuficiência cardíaca. Eu tenho pacientes fisiculturistas de 29, 30 e poucos anos de idade que têm corações piores do que pessoas de 80 anos de idade. Mas isso tem como se reverter ou não? Então, honestamente, reversão a gente não acredita, pelo menos com as medicações que existem hoje. Mas há uma melhora? Mas há uma melhora clínica absurda. Tá? Só com o uso de remédios? Com o uso de medicação, idealmente com a redução da dose do anabolizante ou a suspensão, o que seria o ideal, tá? Óbvio. E treinamento aeróbico, que é algo que os fisiculturistas também não gostam muito de fazer, não. Isso é um ponto que eu ia tocar, que a gente até comentado com o Gabriel. Ele faz todo dia, uma hora. Isso é uma coisa que, assim, fisiculturismo, assim, principalmente visando campeonato, a pior parte de preparação é o pré-contest. É a fase que a gente se prepara para o campeonato. Sim. O uso de estimulantes é altíssimo e de ergogênicos nem se fala, né? Então, isso que eu ia comentar com você. O cardio, você falou de insuficiência cardíaca. O cardio, ele, mesmo sendo utilizado hormônios em médias, grandes quantidades, enfim, o exercício aeróbico, ele pode amenizar essa insuficiência? Com certeza. Independente do tipo de cardio que seja. Com certeza. Caminhada, corrida. Então, aí
Sim, tá? Independente do tipo, caminhada, corrida, bike. Só que a gente faz a ergospirometria, que é aquele teste, né, de esforço com uma máscara, que a gente avalia consumo de oxigênio, limiares e tal. E aí ali a gente consegue identificar a faixa ótima de treino daquela pessoa, tá? Faixa ótima de treino para quê? Para ter o benefício cardiovascular que a gente quer e para ter a queima de gordura, que é algo que vocês querem muito. E vocês precisam, né? Para estar legal para a competição, você tem que queimar gordura. Então, a gente acaba usando o cardio muito direcionado com esses dois objetivos. E as pessoas melhoram muito. Tá? A gente tem bons resultados. Assim, o meu pós-doutorado foi em insuficiência cardíaca, não foi em fisiculturismo, foi em insuficiência cardíaca, enfim, que os cardiologistas conhecem, lá nos Estados Unidos. E o que eu faço... Você fez lá? Fiz em Harvard, fiz pós-doutorado lá. Irado. E aí, o que a gente faz é usar o conhecimento que a gente tem de insuficiência cardíaca, não só de tratamento, mas de diagnóstico com técnicas avançadas. E aí o João, que faz os ecos, né, faz ecos com técnicas muito avançadas, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar também. E aí a gente consegue tratar as pessoas, como eu trato os pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque são diabéticos, porque são hipertensos, porque têm seus outros motivos para ter insuficiência cardíaca. A diferença é a idade, né? São pessoas muito mais jovens. E isso oscila muito, por exemplo, porque tem o TRT, né? Que muita gente faz com 40, 50 anos, enfim. Fisioterapêutico, né? Isso interfere em algo, por exemplo, eu com 20 anos, usando ou não usando, eu fazendo um TRT, isso oscila, como é que se diz, a gravidade da insuficiência pode... Sim. O que a gente precisa primeiro definir é o que é TRT, né? Porque, por definição, TRT, que era uma terapia de reposição de testosterona, é para quem está faltando. É quem está em baixa. É para quem tem em baixa, tá? E a gente sabe que hoje em dia tem uma febre enorme de uso de hormônio para quem não tem baixa nenhuma. Não tem baixa nenhuma, óbvio. Só para manter. Então, para manter não, fazer uma supradose, né? Então você acaba, quando você fala de TRT, e aí sim, tem muito estudo, e tá tendo uma briga enorme na internet, o pessoal falando, não, o hormônio não faz mal, não sei o que lá. Faz, dependendo você tem que analisar os estudos científicos, tá? O que tem ali dizendo que não faz mal? E eu sou cardiologista. Tem estudo mostrando assim, olha, para paciente que tem doença cardíaca, tá? Que tem testosterona muito baixa, se você trata ele, ou seja, joga a testosterona dele para o valor normal, não é supradose. Você faz uma TRT real, você melhora esse paciente. Legal. Agora, todo remédio, né, tem dose para tratar e tem dose para ser veneno. E o problema são as supradoses. Então, uma pessoa que tem necessidade de fazer a TRT, é claro que isso vai ser importante e vai fazer parte do tratamento desse homem e ele vai ter melhoras. E legal. Agora, quando a gente chega em pessoas que já têm um eixo endócrino normal, uma testosterona em doses normais, e ela vai e joga mais testosterona em cima, e eu tenho fisiculturistas que eu acompanho que tem 9.000 de testosterona. Porra! O valor de referência é 800. Que isso? É bodybuilder, né? Não tem como. Cara, às vezes é bodybuilder amador. Não é o cara que compete, é o cara que quer botar o shape. Assim, mesmo que... 9.000 é muita coisa. 9.000, eu tenho. Eu tenho. Esse exagero todo, ele se traduz, ele tem algum resultado estético, físico? Porque o que ele quer mesmo é físico. Então, olha só. Você olha assim, tem um resultado... 9.000 para um negócio que era 800. Cara, esse excesso todo aí vai pra onde? Tem um resultado estético que ele ia ter se ele tivesse 1.000. Não muda nada, né? Você entendeu? Aumentar... Eu tenho, enfim, vários fisiculturistas que eu acompanho, mas tem um que eu atendi novamente semana passada, que eu já tinha acompanhado, a gente fez enfim, começou a tratar e ele veio para reavaliação. E ele falou assim, olha que engraçado, né? Antes eu tinha uma testosterona, e não era 9.000 não, era 4.000 e pouco. Ainda assim é muito alto. Altíssima. Antes eu tinha uma testosterona de 4.000 e pouco e eu tava com um shape legal, mas eu não tava conseguindo progredir. Eu não tava conseguindo ganhar mais músculo, né? Tem 3 meses que eu diminuí muito a minha dose, que é também importante, né, gente? Por mais que eu fale que faz mal e tal, não adianta suspender de uma hora para outra que dá tudo errado, tá? Óbvio, tem que ser uma manutençãozinha. Tem que ter a manutenção. Óbvio. Aí ele diminuiu muito, ele falou, cara, eu diminuí muito e agora eu consigo ganhar 1 quilo de músculo. Porque ele estava tão intoxicado com aquela quantidade absurda que não serve. Então, respondendo a sua pergunta, 9.000 não vai ser vantagem, entendeu? É a mesma coisa, né?
vai dar no mesmo. Mas isso causa malefícios? Pelo fato de ser Causa autista? malefício. Esse é um cara de 43 anos que tem insuficiência cardíaca grave. É um cara que, para você ter uma ideia, a primeira vez que ele falou comigo, ele me encontrou pelo Instagram e tal, e mandou um áudio no Instagram. Aí eu assim, ouvi né? aquele áudio, eu tava até com o João. Eu falei, João, Tensa. ou esse cara tá treinando, ou ele é muito grave, a gente tem que ver ele logo. Aí eu mandei uma mensagem, falei, olha, claro, eu vou te avaliar e tal, mas assim, você estava treinando? Não, tô no escritório. É um cara que trabalha de escritório, ele não compete, nada disso. Loucura, cara. Cansado pra caramba. Aí você começa a tratar, o cara melhora. Óbvio, ele tem uma doença. É só tratar. A gente estava falando agora até de reversão, né? De quadro clínico. Até que ponto uma pessoa que fez um uso inadequado ou adequado, com orientação, até que ponto é reversível? A gente não acha que é reversível, tá? Pelo menos assim, imagina que é igual uma cicatriz. Cicatriz não sai. Você ameniza ela, mas ela tá ali. Não tá bonita. Mas a gente melhora o quadro clínico. Então, esse tipo de paciente que chega ofegante, não consegue abaixar para amarrar o cadarço porque fica com falta de ar, isso é um sinal de insuficiência cardíaca também, que as pessoas não sabem, mas eles melhoram. Então, assim, clinicamente eles melhoram, mas dizer assim, olha, vai ficar bom, eu vou tirar o remédio? Não vou. Vai usar remédio o resto da vida. Tá? Vai usar remédio o resto da vida, vai continuar com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas vai ficar com o que a gente chama de uma insuficiência cardíaca compensada. Enquanto der, para compensar. Porque também lembrar que essas doenças do coração, elas tendem a ser evolutivas. E evolutivas para o ruim, né? Não é evolutiva para o bom. Então, se você consegue dar a medicação direitinho, diminuir dose de hormônio, né? Enfim, pensando em parar mais para frente e tal, fazer o cardio, normalmente você consegue dar uma estabilizada na progressão. E é isso que a gente quer. Com qualquer paciente com insuficiência cardíaca, é isso que a gente quer. A gente já sabe que a doença está ali, mas a gente quer estabilizar. A gente não quer que ele fique piorando. E isso faz parte do acompanhamento que a gente faz, porque você é atleta e você sabe, é muito difícil fazer o cara parar. É muito difícil. Porque envolve também a parte psicológica. Envolve demais, tá? Envolve demais a parte psicológica. E aí, o que a gente faz? A gente reavalia. Então, começou a tratar, tenho já todos os exames que a gente faz, e, importante, não é exame de sangue, não é exame ecocardiograma convencional, então a gente precisa conversar sobre isso, tá? Mas só para eu completar essa parte aqui. E aí a gente repete o exame dele, né? Repete a avaliação dele em 3 meses. 3, 4 meses. 3 em 3 meses? Normalmente assim, tá? 3, 4 meses. E aí eu vou ver como é que os exames se comportam. Se ficou estabilizado, é o que eu quero. Tá funcionando. Se caiu a função do coração mais ainda, cara, aí realmente a gente precisa conversar sério e falar, olha só. Ou você para. Não vai rolar. Ou você para, ou você sabe que você vai ter um prognóstico muito ruim, tá? Insuficiência cardíaca é uma doença que mata, tá, gente? Então, esses dias... Essa semana um amigo nosso aí morreu, veio a falecer. Foi de infarto. E você lembra que você tem feito bastante esporte, postagem. Postagem, né? Meu inglês é muito fraco. Sobre morte de atletas de fisiculturismo. Né? Você tinha falado do principal, Shaw Roden, né? Principal. Teve um outro que foi, acho que foi no ano passado. Foi o... Não, foi esse ano também. Ano. Foi o que morreu antes da competição. Sim. Isso. Antes do Olímpia. Então, eu ia perguntar até para você se você acredita que, por conta do esporte ter ficado cada vez mais competitivo, né? A cada ano vem uma novidade, uma droga diferente, um equipamento diferente, uma técnica diferente e que tende a melhorar a performance dos atletas. Eu ia perguntar para você se você acha que é possível ser competitivo sem o uso ou com o uso controlado, mas eu vi agora que você está falando que não é só os atletas, tem muitas pessoas também não atletas. Muita gente não atleta. Que hoje... consome mais do que até atletas mesmo, né? Sim. Mas isso é porque excesso de vaidade ou falta de informação? O que você atribui? Bom, primeiro responder a sua pergunta se é possível ser competitivo sem droga, né? Eu acho que não, porque está todo mundo usando. E por mais a gente fale assim, não, o legal era ter o esporte limpo e tal. Eu acho que sim, seria muito legal. Mas se é um esporte, né, se é uma modalidade onde é aceito o uso, como é que você vai achar que o cara que não usa vai
ser capaz de vencer contra o que usa. É uma competição desleal. Tá? Então é muito difícil. É muito difícil. Agora, seria o ideal? Seria, porque a gente vai ficar vendo as pessoas morrerem. Tá? Essa é a questão. E mudar, né, uma cultura, porque quando outro dia eu fiz uma postagem sobre fisiculturismo, e aí alguém colocou assim: para mim isso nem é esporte, eu não entendo como é que é esporte. Ele não acredita que seja esporte. Pois é. Eu, particularmente, mesmo sendo atleta, eu falei isso com ele, a gente conversou. Eu não acredito que fisiculturismo seja um esporte. Eu, sendo atleta, assim, esporte pra mim é como você falou, o que você fez. Isso pra mim é esporte. Kickboxing, uma luta, participar de um pan-americano. Por mais que eu goste de fisiculturismo, eu não considero um esporte. Mas o fato é assim, tem competição, tem treino, né? Você não vai... Você pode tomar... Ele falou, você não desmereço isso. Você pode tomar o que você quiser tomar. Se você não treinar, se você não tiver uma rotina de fisiculturista, você não vai chegar nem perto de conseguir vencer. Então, você pode se entupir do que você quiser tomar, que não é só isso. Só que o hormônio faz parte dessa cultura do fisiculturismo. Tá? Então, eu acho muito difícil de ter um Mr. Olímpia que não usa nada. Que não usa nada, claro, é impossível. Acho porque é competição. Você pode ter uma pessoa que não usa nada e tem um corpo, poxa, super legal, né? Enfim, o cara parece até que é fisiculturista e tal, mas quando ele vai para uma competição, você vê, cara, ele não é isso tudo, não. Até mesmo porque se não tivesse, acho que o esporte seria pouco atrativo também, né? Porque as pessoas querem ver o bizarro, querem ver o cara, o ponto que eles não conseguem chegar. Isso já começou na época do Hulk, né? Sim. Foi o Luferrino. Luferrino. Sim. Então isso, assim, faz parte da modalidade. Mas e o uso Eu não sou a favor. Não, e eu claro. não uso. Mas, assim, como é. Mas e o uso recreativo? Para pessoas não atletas, que têm exagerado cada vez mais. Aí você me perguntou, né? É vaidade? É falta de informação? Eu acho que é as duas coisas, tá? Claro que começa com a vaidade. Claro que começa com a vaidade, né? Agora a gente está pleno verão daqui a pouco. Todo mundo quer ficar. Quero botar o shape pro carnaval, se é que vai ter, mas enfim. Quero botar o shape pro carnaval. Então isso aí a gente vê o tempo todo, tá? Agora, dentro disso, né, dentro da vaidade, vem a falta de informação também, tá? Há 2 semanas atrás, por acaso aconteceu de no mesmo dia eu atender no consultório 2 homens de seus 60 e poucos anos, tá? Ambos treinavam pesado, ambos usavam anabolizante já há algum tempo e ambos estavam com lesões cardíacas. E quando eu falei para eles sobre isso, eu vi homens de 60 e poucos anos chorando na minha frente. Coisa que eu não vejo. Com outros problemas cardíacos, eu não vejo. E aí eles viraram separadamente, eles não tinham nada a ver um com o outro. Aconteceu de na mesma semana eu atender os 2. E aí você vê o cara falando assim, eu não tinha a menor noção que eu podia estar ferrando a minha saúde. Porque às vezes o cara vai pelo que o amigo diz, usa esse daqui que eu Estavam usei que ficou acompanhados legal. por médico, estavam acompanhados por endocrinologista, mas assim, com lesões cardíacas que não vão reverter. Entendeu? E aí você vê o cara chorando, você fala assim, é falta de informação. Claro. Eu, quando fiz o uso, eu tinha 23 anos, pesava 48 quilos, fiz a prova da PM, precisava bater 65. Eu já tive... Na época eu não tinha feito o curso de farmácia ainda não, mas depois eu fiz 4 semestres de farmácia. Eu fui lá na farmácia, peguei 4 ampolas de Deposteron, fiz o uso, ganhei e segurei o peso. Mas eu não sei o que eu carrego desse uso até hoje. Isso é muito variável, tá? Eu fui na orelhada. Isso é muito variável. E aí, para falar de efeitos, né, a gente precisa entender o que a gente tem de exame. Porque o que a gente mais vê é o seguinte, mas eu fui no médico, eu tinha feito os exames e estava tudo ok. E, na real, essas pessoas não estão tão erradas assim, tá? Porque os métodos que a gente usa para detectar lesão cardíaca por anabolizante, né, hoje em dia, são métodos que existem há 3, 4 anos. Sim. Então, e assim, perceba o seguinte, quando eu falo assim, técnicas avançadas, tanto no ecocardiograma, que é o que o João faz, quanto na parte de esforço, né, que eu faço de teste cardiopulmonar de exercício, esses exames, eles têm a parte simples, que é o que você faz em qualquer lugar, e tem a parte avançada. Se a gente olhasse só a parte simples, mesmo sendo o João, que já viu 500 fisiculturistas e tal,
ia ser normal. Ia estar dando como ok, né? Ia ser normal. Aí, quando você usa a técnica certa, você fala, ih, não é normal, não. É isso, o caso do rapaz. Então é isso. Tá, tudo ok. Que Por que que esses exames mais básicos, assim, podemos dizer, o que faz com que eles não detectem essas alterações? Porque é como se você olhasse algo de longe. Você não olha no detalhe, entendeu? Você olha... Você faz o exame e você está preocupado em olhar a anatomia, o tamanho das coisas ali, das estruturas do coração, mas você não consegue, com essas técnicas, ver função. Você até vê função, mas você só vai conseguir ver a alteração quando ela já é muito grave. Tá? Então, assim, digamos, eu tenho aqui um coração normal, eu tenho aqui um coração muito ruim, muito grave, muito, muito horrível, essa pessoa vai morrer daqui a pouco. Ele não vira de muito bom para muito ruim do dia para o outro. Existe uma progressão. Só que os métodos que a gente tem usuais, né, o ecocardiograma que você faz pelo convênio ali, o teste ergométrico, eles só vão pegar a alteração no muito ruim, no muito alterado. No meio aqui, onde você tem as alterações iniciais, que infelizmente são iniciais, mas já causam sintoma, você não pega com os métodos usuais. Então, é como se você precisasse olhar com uma lente de aumento. E aí você vê o problema. E você tem um protocolo Sim. que visualiza melhor isso. Qual que é esse protocolo? Então, o que a gente faz? A gente faz o eco com técnicas avançadas. Então, são duas técnicas chamadas strain, que vê a capacidade de deformação das fibras cardíacas. Deformação não é doença, deformação é ela crescer e, enfim, contrair. E o trabalho miocárdico. E a gente faz isso tanto em repouso quanto em esforço. Tá? Então, essa é a parte de imagem. E faz a ergospirometria, que é um exame que já existe há muito tempo. Tá? A ergospirometria, eu já faço ergospirometria há 20 anos. Então, esse aí não é novo. É só que precisa ser feito. Tá? E a gente junta com isso a análise vascular, porque a gente também vê muitos fisiculturistas que têm alteração vascular, ou seja, a pressão começa a subir porque os vasos ficam endurecidos, porque a gente acha que vaso, né, artéria e tal, é aquela coisa molenga ali. Só que não, ele tem músculo também. E ali tem receptor para testosterona, e aí o vaso fica duro e a pressão do cara sobe. Outro dia eu atendi um menino de 18 anos que estava com uma pressão de 18/13. Caralho. Aí é tenso. 18/13. Um garoto de 18 anos. Então, a gente analisa o vaso também. Essa técnica chama velocidade de onda de pulso. Tá? É um método simples também. Então, assim, não são métodos que a gente inventou. Caro. Cara, caro porque o convênio não banca. Então, é caro. Então, por isso muita gente vai deixar de fazer. Né? É caro porque o convênio não banca. Entendeu? Acaba saindo um pouco caro essa avaliação. Agora, se você for parar para pensar que o cara usa GH, que o cara... não é caro, não, viu? Não é caro. Não é caro. Mas não é caro. Você está falando agora, você falou de pressão, que é um ponto muito importante. Sim. Uma das coisas que mais mexe com pressão são os estimulantes. Né? Sim. De forma aguda, sim. De forma crônica, não. Não sei se você conhece. Franol, clenbuterol, sim, enfim. Claro vários. que sim. Isso, obviamente, lida com o coração. Claro que sim. O que agrava mais? O uso de estimulantes ou o uso de esteroides? O que mexe São duas coisas diferentes, tá? Isso que eu ia te perguntar. Quando você fala em mexe com a pressão, normalmente são remédios, né? São substâncias que fazem o vaso ficar duro, tá? Agora, você imagina o seguinte, o coração está ali trabalhando. Ele pode trabalhar muito forte, mas ele precisa escoar esse sangue, tá? E aí, quando ele vai escoar, o vaso está duro. É a mesma coisa se a gente for abrir uma porta, tá? Imagina, eu tô empurrando a porta de um lado e você tá do outro. Eu sou o pobre do coração e você é a pressão. Cara, já era. Não vou conseguir, tá? É a mesma coisa. Não significa que o sangue vai ficar parado. O sangue vai sair, mas vai escoar com dificuldade. O coração vai ter que trabalhar muito para conseguir ultrapassar aquela pressão que é você empurrando a porta aqui do outro lado, tá? Então, essa é uma lesão do vaso, que a longo prazo vai gerar alteração no coração. Não é à toa, e aí esquecendo o anabolizante, que as pessoas que têm pressão alta e não tratam a pressão alta, lá na frente elas vão ter insuficiência cardíaca, porque é o coração todo dia tentando vencer aquela pressão, tentando. Ele vai ficando mais forte, mas chega uma hora que ele desiste. E aí gera a tal da insuficiência cardíaca, mesmo sem
sem droga, tá? Mas isso é a longo prazo, para quem tem a pressão alta. O anabolizante, respondendo... Então, o estimulante, ele aumenta a pressão. Ele Agudamente. Agudamente. Você parou de usar, ele vai sair, tá? Tem uma meia-vida. Tem uma meia-vida, mas enfim, né? Sai. Quando a gente fala de anabolizante, o anabolizante, ele lesa o músculo. Então, ele vai lesar o músculo cardíaco diretamente e ele vai lesar o músculo que tem no vaso, na artéria, diretamente também. E aquela lesão não é curada. Aquela lesão, a princípio, não some. A princípio, não some. A do vaso, a gente tem algumas dúvidas. A do coração, a gente já entende que não some, não. Tá? E isso a gente está falando sobre uso recreativo também. Frequentemente, eu recebo no consultório mulheres, tá? Bonitas, jovens, enfim, que não pensam nem um pouco em ser competidoras de fisiculturismo, atletas de fisiculturismo, mas que foram aí porque queriam ficar mais bonitas, dar uma queimada na gordura e tal. Passaram uma oxa, alguma coisa assim, e chegam com a pressão absurdamente alta. Absurdamente alta. E essas mulheres têm lesão vascular. Se isso vai melhorar, algumas vezes sim, tá? Algumas vezes melhora. Mas eu tô falando de mulheres que usaram um mês. E a pressão já subiu. Entendeu? Um mês de oxa. E a pressão já subiu. Aí, enfim, tende a ser um pouco mais reversível. Agora, o cara ou a mulher que usa durante muito tempo, doses muito altas, a gente não vê reversibilidade, não. No caso dessas mortes de atletas, tá. Essas mortes estão mais associadas... Porque eu não sei quem foi que falou. Esses dias eu estava assistindo um cara falando sobre morte de atleta. A associação dessas mortes com o uso de anabolizantes é maior do que os estimulantes? Porque muita gente usa... Porque depende. Assim, o abuso de estimulante é muito grande. Clenbuterol? Não é clenbuterol, não. Poxa, pra... Caceta, eu esqueci. Pra quê? Pra urinar. Diurético. Diurético. Mas o problema do diurético que faz morrer é acabar com o potássio. Com o potássio, Então, essas mortes elas estão mais relacionadas ao uso de anabolizantes, ao uso de estimulantes ou ao uso de diuréticos? Muito difícil essa pergunta, porque normalmente esses caras não vão para necrópsia e quando vão ninguém diz o que aconteceu, tá? Agora, eu te diria o seguinte, esse atleta que morreu às vésperas da competição do Olímpia, tá? Provavelmente foi uma superdose de insulina ou a gente esqueceu da insulina. Alguma coisa assim, tá? Que aí faz uma hipoglicemia absurda. Ah, Renata, mas ele não tinha lesão no coração? Não sei se ele não tinha, mas ele podia ter. A pessoa pode ter um problema e morrer por outro, né? Outro dia eu também fiz uma postagem no Instagram falando sobre isso e falei assim, você achou que porque era fisiculturista não ia morrer nunca? Tipo da grosseria, né? Mas assim, todo mundo morre. Todo mundo vai morrer por alguma coisa. Pode morrer atropelado, pode morrer de bala perdida e pode morrer de doença, né? Então, a gente tem que entender, dentro do ciclo de competição dele, aonde que ele está. Numa fase muito pré-competição, que foi o caso desse cara, ele estava no hotel para competir logo depois, 2 dias depois, eu acho que insulina pode ter sido uma boa opção. Diurético pode ter sido uma boa opção. Mas o coração dele estava zerado? Provavelmente não, mas assim, aquela coincidência. Será que justamente na pré-competição ele ia morrer da insuficiência cardíaca? Acho que não, entendeu? Acho que tem coisas que matam mais agudamente. Agora, o que mata mais é difícil, a gente não tem estatística para isso, eu não tenho como te responder. Eu posso dizer o que eu penso. Eu penso que a longo prazo, os caras que morrem aí com 50 anos, com 40 e tantos anos, esses aí provavelmente são arritmias relacionadas à insuficiência cardíaca ou infarto, tá? Agora, os que morrem mais jovens, talvez não seja a agressão direta do anabolizante no coração. Não significa que eles não tenham e que se eles fossem viver um pouco mais, eles não iam morrer mais para frente disso. Mas aí a gente tem que pensar nas coisas que matam de overdose. E aí a gente vai falar de estimulante, vai falar de furosemida, entendeu? Varia. Pode ser intravenoso ou não, se eu não me engano. Mas, por exemplo, falando agora da parte de nutrição, que isso é uma dúvida que gera em muitas pessoas. O atleta ele fica muito depletado na fase pré-competição. Sim. Assim, faltando uma semana, ele começa... 3 dias, vamos botar assim, a fazer o famoso carb up. Enchendo aos poucos o corpo, tirando a água extracelular que tem, né, e jogando a água para dentro da musculatura. Tem muita gente que quando sai da competição, segura muito o efeito rebote. Pelo uso de estimulantes, uso de hormônio, tudo, para não estragar. Mas
Tem gente que sai comendo desesperadamente. Desesperadamente. Isso mexe muito com a pressão. Também. Sim, mexe. Isso pode gerar algum problema cardíaco, Longo algum prazo. problema. Pode gerar alguma coisa assim, a pessoa, cara, eu vou pra um rodízio e vou comer 70 fatias de pizza. Isso pode. Não consegue, não é? Cara, assim, isso pode gerar alguma coisa. Porque tem gente, cara, que assim. tem. É loucura. Pós-competição, não consegue comer 3 fatias, cara. Depende. Tem gente que. Assim, isso que eu tô te perguntando, porque tem muito amigo assim, meu que fala isso. Que chega e. A princípio, o cara não vai morrer de comer 70 fatias de pizza, Não, tô entendeu? dizendo Ele assim, pode pelo ficar enjoado fato pra de- caramba, ele pode passar mal, ele pode vomitar, mas assim, morrer a princípio não. Eu tô falando pelo fato do aumento de pressão. Eu Porque ele tava entendo. com uma caloria baixa e ele Aham. deu um boom de um dia pro outro. Não, eu entendeu? entendi, mas assim, depende de quem é essa pessoa. Oscila Tá? do organismo. Oscila demais. Essa questão da pizza, não necessariamente Não, no é, pós-contest, mas assim, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, né, na época que eu estava lá nos Estados Unidos, a gente tinha um equipamentozinho que ainda não se usa aqui no Brasil, que você coloca lá no pulmão, tá? E deixa lá, e ele mede a pressão dentro do pulmão. E quando o coração não está funcionando direito, essa pressão dentro do pulmão aumenta muito, tá? Nada a ver com fisiculturismo, mas tem a ver com ciência cardíaca, que você vai entender o que eu vou falar. E esse equipamento fica monitorizando essa pressão no pulmão todo dia. Quando que tinha o pico? Se a gente pensar em semana, né? É na segunda-feira. Porque no domingo, o americano, ele se entope de hambúrguer, pizza e comida chinesa, que tem muito sal. E aí essa pressão no pulmão subia pra caramba, e aí era o momento de virar para o paciente e falar, olha, tem que mexer na dose do seu remédio e tal, porque você abusou no final de semana. Então, o cara que vai lá e come 70 fatias de pizza, Não, eu dei um como você exemplo, falou, foi mas enfim, exagerado. 30, 20, que seja. Porque ele dá um boom calórico muito ele vai alto. ter. O problema não é só o boom calórico, tá? O que vai aumentar a pressão é o boom de sal. É, o sódio também. É o boom do sódio. E aí vai subir a pressão? Vai. A ponto do cara morrer, do cara ter um AVC, alguma coisa assim? Provavelmente não. Tá? E vale lembrar que isso não vai acontecer todo dia. É. Então, ao longo dos dias ali, ele vai eliminando aquele sal, a princípio. Agora, se é um cara que tem já uma disfunção ventricular, uma disfunção cardíaca, uma insuficiência cardíaca, e ele se entope de sal, esse cara pode parar no hospital com edema agudo de pulmão. O que é isso? Incha o pulmão, porque a pressão está tão grande que extravasa líquido de dentro do pulmão para aonde é para ter ar no pulmão. E aí o cara não respira e vai parar no hospital. Isso pode acontecer e isso acontece. Já cansei de ver fisiculturista que rompe peitoral, vai para o hospital para operar e no pós-operatório faz edema agudo de pulmão. Então isso acontece. Mas aí é porque o cara já tem uma lesão cardíaca, tá? Nós estamos falando agora, né, de competitividade, atletas e competitividades esportivas. Sempre, não precisa citar nomes. Você que trabalha com mais esportes além do fisiculturismo, você consegue dizer pra gente se é verdade ou não aquele mito de que todos os esportes os atletas fazem uso de esteroides para performance? Tá. Não é verdade que todo mundo usa. A gente tem algumas modalidades que são extremamente testadas, tá? Agora vale um comentáriozinho aí. Quem é testado é o cara que já está no alto nível. Então, já usou antes? Muita gente já usou antes. Só que aí, agora que ele está no alto nível, que ele é testado o tempo todo... Ele não usa mais. Ele não tem como usar. Porque ele vai fazer exame fora de competição, ele vai fazer exame surpresa. Vão bater na casa dele 10 horas da noite e falar, oi, vim aqui colher teu xixi. Aí o cara não tem como tá sujo, claro. tá? E tem muita modalidade que, na real, o cara nunca usou mesmo, tá? Isso tem muita modalidade. Principalmente se a gente pensar nas modalidades que não vão se beneficiar de força. Se a gente pensar em maratona, enfim, ciclismo já é um pouquinho mais complicado, porque tem os dopings próprios do ciclismo, mas assim, tem os caras que nunca usaram, tá? Mas sem dúvida, infelizmente, né? O que a gente sabe é o seguinte, o antidoping está sempre atrás do doping. Isso é uma realidade. Então, quando você olha lá a lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping, né? Pensando no esporte olímpico e tal, você vai ter ali, proibido, hormônios e esteroides. Aí tem uma lista enorme. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. No final tem assim, e substâncias relacionadas. Por quê? Porque eles sabem que tem coisa que a gente nem sabe o nome. Tem e já estão usando. E se detectarem, já tá tem pego, gente entendeu? Na academia que a gente trabalha que
pratica algum esporte e, por exemplo, lá vende suplemento, como termogênico, sim. pré-treino, enfim, eles não podem nem tomar isso. Não podem. Para Porque algumas coisas mexe eles em não alguma podem. coisa, tem substância. Porque também tem muito suplemento contaminado. Como assim? Hoje em Contaminado? dia menos, tá? Mas tem estudo do Comitê Olímpico Internacional do início dos anos 2000, 2005, por aí, que eles pegaram suplementos americanos, australianos, europeus e tal, que dizia lá, tem água nesse suplemento. Só que tinha água e Deca. Exemplo. Pô, não faz Tá? mais. Não faz mais que tempo. Tá? Então, a partir daí, começou-se uma campanha muito grande para que os atletas que são testados não tomem qualquer coisa. Qualquer porque coisa, claro. o controle de doping, ele parte do princípio que você é culpado. Foi o caso até que aconteceu. Entendeu? Não sei que fim levou. O da nossa jogadora de vôlei brasileira. Não sei qual fim levou. Ou a história dela. Sabe o que eu tô falando? Sei, que tava Ela com sarme. Tava mesmo. Bom, o que foi... Eu não acompanhei, tá? Mas o que foi divulgado é que ela tinha sido pega por sarme, né? E aí não vai ter jeito, vai ser muito difícil de se livrar. A gente muito ouve difícil. sempre dizer que o contra-doping também evolui bastante, né? Uhum. Mas o doping em si mesmo é bem rigoroso? É rigoroso. Pra saber as substâncias que mascaram esse É porque os doping. hormônios têm meia vida, né? Então Sim, ele pode tem. Tem substâncias que mascaram. Então, por isso, mas- eu lembro que o Romário, na época que ele foi pego no doping, ele foi pego no doping porque tava com furosemida. É proibido. Aí, porque a furosemida mascara. Porque a furosemida é mais cara. Então, o que acontece? Há muito tempo atrás, o controle de doping era feito só na competição. Tá? E aí, o que os caras começaram a fazer? Tranquilo, tomo antes, Para um pouco, ganho, depois eu paro, vou perder um pouco, mas vou estar melhor do que eu estaria se eu não tivesse tomado, vou fazer o exame de doping e tá tudo tranquilo. Aí, começou-se a fazer os exames fora de competição. Então, quando a gente acompanha atleta olímpico, atleta que compete a nível mundial, atleta top mesmo, tá? Dessas modalidades que tem controle antidoping, os caras têm uma coisa chamada Adams, que é um aplicativozinho no celular, que é um monitor do seu controle antidoping. Basicamente é o seguinte, aonde você estiver, você tem que informar. Você tem uma agenda que você tem que informar. Então, o cara põe lá, por exemplo, segunda de manhã eu estou na academia, segunda de tarde eu estou na faculdade, segunda à noite eu volto para a academia, tem os horários. Vai chegar um agente de controle antidoping, surpresa. Em qualquer horário. Em qualquer horário, em qualquer um desses lugares. Se você não estiver, você ganha uma coisa chamada no-show, que é uma advertência. Tá? Claro, ele vai tentar te achar e tal, vai na tua casa, não tá ali, vai na casa e tal, mas não achou, ok, no-show. Se o cara tiver 2 no-shows, ele é um positivo de doping, porque ele tá fugindo. Porque ele tá tentando fugindo. esconder. Então, existe todo esse controle, tá? E, claro, todo mundo pode ter imprevisto. Poxa, eu achei que eu ia estar na academia de manhã, mas eu tive que ir, sei lá, fazer outra coisa. Aí o cara entra no aplicativo e fala, olha, não tô ali não, tô em tal lugar, tá? E isso acontece com o esporte olímpico, isso acontece com o UFC, tá? Então, e acontece em qualquer lugar do mundo que você esteja. E aí é mais difícil de você burlar, claro. Né? Você não vai... não, eu tô aqui tomando um pouco de anabolizante, mas porque eu só vou competir lá na frente, então isso não dá mais para fazer. A princípio, não dá mais para fazer. Agora, é claro, você pode estar usando uma substância que não é detectável. Você pode estar usando, tentando mascarar, como é o caso do diurético. Então, o diurético ele é proibido. Tá? Proibido. Nas modalidades que tem categoria de peso, ele é proibido mesmo porque não tem nem como. Porque ele é o doping mesmo, né? O cara quer perder o peso. Nas modalidades que não tem categoria de peso, depende muito de como é que é a modalidade daquele cara. O doping sempre vai ser... a furosemida sempre vai ser proibida, mas às vezes encontra a furosemida não é uma punição tão forte. Mas, por exemplo, se você encontra furosemida e encontra alguma outra substância que é dada como doping a partir de uma determinada concentração na urina, porque a furosemida vai diluir a sua urina. Então, tudo vai estar em menores quantidades, né? Se você encontra aquela substância, uma outra substância,
que é proibida, mas está numa quantidade baixa, automaticamente aquele cara é doping. Poxa, mas não estava na quantidade que é proibida. Mas se você está usando furosemida é porque você está diluindo, então a quantidade era maior. Então, assim, existe um cuidado muito grande, né, do controle de doping. Agora é 100%? Não, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Interessante. Voltando a falar, então, sobre o uso dentro do fisiculturismo e recreativo. Quais são os primeiros sinais de que algo não está certo? Quando a pessoa usa algum esteroide. Sinais clínicos? Isso. Perceptíveis, que a pessoa pode perceber e falar, pô, tem que se procurar o alertar. médico. Falta de ar, né? Ficar ofegante. Esse de abaixar para amarrar o tênis é muito bom, né? Tipo, pô, abaixo para amarrar o tênis e tô ficando com falta de ar, tem que puxar o ar. A maior parte são esses sintomas relacionados à respiração, tá? Precisar dormir com muito travesseiro. Mas como assim, muito travesseiro, por exemplo? Porque você dorme o quê? Com um travesseiro? Eu normalmente já durmo com 2 ou 3. Você dorme, já tá ruim, a gente já tem que mas ver. não tem nada a ver com esteroide, não. Não, porque o cara se põe assim, coloca um travesseiro só, ele fica com falta de ar, não consegue dormir direito. Mas a questão da ofegância que você falou, posso estar falando uma besteira, você me corrige. Tem gente que, por exemplo, como você falou, os fisiculturistas, enfim, eles discriminam o cardio, não gostam de fazer. E aí, eles aumentam o uso de estimulantes para secar. Certo. Eles não fazem cardio, aumenta o estimulante e você secar mais rápido, né? Pelo fato de você não ter aquele... como é que é o nome? Quando você não tem aquele preparo físico. Tá. E você usa uma dose alta de estimulante. O estimulante, ele te faz ficar ofegante. Ele por si só, né? Aumenta a tua pressão, acaba gerando uma ofegância A pessoa, ela pode... Tem como a pessoa se... Como é que eu posso dizer? Ela se... Separar isso aí? Entre isso que você falou. O cara realmente tem uma lesão grave porque já tá... Aí a gente precisa investigar. Com o exame a gente consegue identificar. Com o exame a gente consegue, tá? Mas uma coisa que é muito clássica, assim, dos fisiculturistas, lá na clínica, o meu consultório é no andar e o lugar onde eu faço os testes de esforço é no andar de cima. São 2 lances de escada, não é nada demais. Você vê já nessa diferença. Né? Cara, quando o cara chega lá em cima, senta na mesa para eu começar a conversar para fazer o teste, o cara tá assim, ó. Aí eu falo, cara, você subiu 2 lances de... Eu já falo de maldade. Subiu 2 lances de escada e tá assim. Eu tenho 2 respostas que eles me dão. A primeira é, pô, doutora, a carcaça é muito grande para carregar. Isso daí Tá? Aí, Paulo, pode dar essa desculpa agora. E a outra é assim, eu tenho rinite. Eu tenho rinite, por incrível que pareça. Né? Tá? E aí você vai e coloca esse cara para fazer um teste de esforço e você vê que ele tem insuficiência cardíaca. Mas ele tem uma capacidade física de um cara de 80 anos. E não de um cara de 30. O controle respiratório tem algo a ver? Por exemplo, a pessoa que faz uma natação. Pô, o pulmão dessa pessoa Você viu quem foi aquela pessoa? Tem até no... Acho que é no Pump Iron. O cara que estourou aquela bolsa térmica. Sei. No ar. No ar, Então, é um pulmão que, super pulmão. Mas só que o que acontece? Fisiologicamente, tá? Eu, você, qualquer um, a não ser quem tem um problema de pulmão, tá? Mas qualquer pessoa sem doença, quando a gente faz o teste de esforço, é um teste progressivo. Então, você começa caminhando, vai aumentando a velocidade, vai aumentando, daqui a pouco você está trotando, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está, não aguento mais. Não aguento mais, parei. Ok. Quando você para, ainda está sobrando muito pulmão. Por mais que a sua sensação seja de que, pô, tô ofegante e tal, e realmente, assim, o teste de esforço ele tem que ser máximo, a gente tem que forçar, então, eu sou meio carrasca, assim, para isso. Não, claro. Ainda está sobrando pulmão. Quem faz você parar é o coração. E aí a gente que não aguenta. O coração que não tem mais como trabalhar mais. Ele já está no limite dele. E percebe que para você fazer exercício, seja ele qual for, o coração tem que estar funcionando direito, o pulmão tem que estar funcionando direito, e o coração precisa bombear sangue para levar oxigênio lá para o teu músculo, porque senão você não consegue fazer o exercício. Sim. Tá? Então, se o coração... Chega um ponto que o coração está no limite dele. No limite o quê? No máximo que ele consegue contrair por minuto, no máximo de força que ele consegue fazer por minuto, é o máximo. Todo mundo tem um limite. Com doença ou sem doença, todo mundo tem um limite. A questão é que quem não tem doença pulmonar, e é a grande maioria das pessoas, elas vão parar porque o coração chega no limite. Isso não significa que seja doença. Meu coração é bom, e eu vou parar porque o meu coração chega no limite. Todo mundo tem limite. A diferença é qual é o meu limite e qual é o limite do cara que tem insuficiência cardíaca.
E a gente tem números para isso e tem gráficos que a gente vê se a alteração é do coração ou do pulmão. Tá? Mas mesmo sendo alteração do coração, existe a alteração do coração que é fisiológica, porque todo mundo tem que ter limite, e existe a alteração que é patológica, que é o cara que, em vez de ter uma função cardíaca de alguém de 30 anos, tem uma função cardíaca de alguém de 80 anos. O coração ele vai aumentando, né, nesse tipo de teste que é progressivo, ele vai aumentando a força de contração dele, vai aumentando como ele bombeia sangue. E vai. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Mas não significa dizer que ele para. Significa dizer que ele fala, olha, daqui eu não consigo ir além disso. É o meu limite. Isso é o normal. Nos caras que têm insuficiência cardíaca, o coração vai, daqui a pouco ele faz assim. Ó. Então você vê a curva. Você vê que está subindo, daqui a pouco cai. Não é para cair, é para continuar subindo. E aí aqui tem disfunção cardíaca. Mas, por exemplo, falando do clenbuterol, eu percebi isso por causa da minha namorada. Eu uso, quando estou em pré-competição, o clenbuterol ele lida muito com os pulmões. E é algo dado para uso veterinário, né? Ele aumenta os brônquios do pulmão. Ele dilata. Ele dilata, né? Sim. Você não sente muito coração quando você usa. Tem gente que usa 1 ml e realmente sente como se estivesse para morrer. Eu usei, não senti absolutamente nada durante o dia, normal. Chegou a noite, eu dormi, minha namorada deitou no meu peito, ela viu meu coração assim, ó. Eu olhei e falei, cara, como assim? Ela, olha, teu coração tá muito acelerado, muito acelerado. Você não tava sentindo nada, mas e o coração tava... Nada. Eu falei, opa. Eu falei, bom, tudo bem, estimulante causa isso, mas eu falei, opa, por que algo que envolve o pulmão, que mexe com o pulmão, vai afetar tanto assim o coração ficar... Porque ele é um estimulante. Mas... Ele não é uma medicação de efeito exclusivo no pulmão. Pelo fato dele dilatar... Não é por dilatar os brônquios. São 2 efeitos. Ele age em dois pontos. Ele age nos 2 pontos, Entendeu? Então não é só dilatar os brônquios é bom. E tem alguma... pode não fazer muita diferença. Se você não tem asma, não tem nada, não vai fazer muita diferença. Mas ele é um estimulante. Tá? Tem alguma coisa que, por exemplo, você falou de questão de ver gráficos. Tem gente que, por exemplo, está numa esteira, ele mesmo já me sinalizou isso sendo profissional de educação física. Eu sempre tento ver meus batimentos. A frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca. Tem algum limite no qual a pessoa pode chegar? Onde é bom a pessoa parar? Assim, depende, tá? Para algumas pessoas tem limite, sim. Tá? Quem tem doença no coração, principalmente se for doença coronariana, que é aquela relacionada a infarto e tal, às vezes a gente precisa impor limites. Olha, não pode passar daqui, porque a partir daqui seu coração sofre um pouquinho. Ou então, assim, quem tem algumas arritmias específicas que aparecem a partir de uma determinada frequência cardíaca. Você me fala, olha, se ela aparece com 150, não chega no 150, mas são casos muito específicos. No geral, para atleta, não existe um limite, sim, não pode passar dessa frequência cardíaca. Esse é o próprio coração se limita, tá? A questão é que existem, dentro da frequência cardíaca, a gente tem zonas de frequência cardíaca e zonas ótimas para determinados objetivos. Então, quando eu oriento um paciente meu e ele quer fazer um treino que é para queima de gordura, o batimento tem que ser maior. Não, tem que ser menor. Menor? Aí é que tá a história. Aí é que tá a história. Olha só. Quanto mais intenso o seu treino, maior a sua queima de calorias. Certo. Só que se o seu treino é muito intenso, você só está queimando carboidrato. Você não usa gordura. A primeira coisa que você queima, no caso, é a glicose. É o açúcar. É o seguinte. Você tem Imagina que você é um carro que tem 2 motores. Tá? Um motor só usa gordura, o outro motor só usa carboidrato. Se você tiver numa intensidade que você não consegue usar o motor da gordura, você não queima gordura. Sim. Você queima carboidrato. E o motor do carboidrato ele funciona em altas intensidades. O motor da gordura funciona em baixa intensidade. Eu nunca iria. E essa intensidade seria qual em frequência? Então, a gente só consegue ver isso com a ergospirometria. E esse é um dos motivos pelo qual a gente faz, porque isso varia muito. Porque depende da sua capacidade aeróbica. Então, isso vai mexer muito. Por exemplo, outro dia semana passada, eu fiz um exame de um rapaz, fisiculturista, competidor, 23 anos.
E fiz o teste dele, a zona dele para queima de gordura é entre 80 e 100 e poucos batimentos. 103, se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Muito pouco. Mas é a zona que ele queima gordura. E aí é o treino que ele vai fazer esse. A gente sempre pensa, treino intensidade absurda no treino e chega no cardio, uma intensidade mais absurda. Não precisa ser absurda, por isso que muita gente não corre. O treino de alta intensidade, ele não queima gordura durante o treino. Não, eu sei. Tá? Mas ele joga o teu metabolismo para cima para queimar depois. Só que quando o cara é fisiculturista, ele já faz um treino de musculação que já vai jogar o metabolismo dele para cima. Sim. Então, o ideal é eu juntar os dois mundos. Qual os dois mundos? No aeróbico, ele faz um treino de baixa a moderada intensidade, que aí tem números para isso, e é individual. Então, não tenho como te dizer uma fórmula mágica, 120, 130, não tenho. Mas é individual. E aí ele queima gordura durante aquele treino. Vai ser um treino até assim, chato porque é prolongado, mas não vai ser um treino muito sofrido, porque é um treino de baixa a moderada intensidade. É aquele treino que, se ele tiver afim, ele pode fazer... Passeando com o cachorro. Talvez, dependendo de quem é, dependendo da frequência cardíaca dele, talvez, tá? E aí ele queima gordura ali durante o treino, melhora a função cardiovascular, que é o que eu quero também, eu não tô tão preocupada com a gordura, tô também, mas assim, tô mais preocupada com a função cardiovascular. E aí ele faz o treino de musculação, que vai ser longo, vai ser de alta intensidade e tal, e isso vai jogar o metabolismo dele para cima. Aí eu tenho o melhor dos dois mundos. E é assim que a gente orienta. A gente sabe que geralmente quem usa essas substâncias vai sempre tentar justificar, né? E não importa o que você diga, ela não vai deixar de usar. A maioria não deixa, né? Você mesmo disse. Para quem está disposto a correr esse risco, qual o procedimento, o protocolo mínimo, né, que se deve ser usado para esse tipo de pessoa? Protocolo de avaliação? Cuidados. O cuidado é o seguinte... Ficar atento para sintomas, esse é o primeiro cuidado, né? Os que você citou. Principalmente relacionados à falta de ar, a coração muito acelerado e tal. Idealmente, a gente já conversou sobre custo aqui, mas se tiver acesso, o ideal é fazer uma avaliação cardiológica real. Não fui ali, fiz o eco do convênio, um cara que não sabe nem o que é atleta, muito menos o que é fisiculturismo, não vai funcionar, tá? Vai dizer assim, tá tudo tranquilo, segue tua vida, campeão. É isso que o cara vai falar. Então, fazer uma análise que inclua um eco com técnicas avançadas, e não é só o João que faz isso, assim, o João é pioneiro, mas a gente tem pessoas que foram formadas pela gente em diversas cidades aí do Brasil. Fazer uma ergospirometria, tá? Isso aí seria o básico do básico. E aí acompanhar. Uma das questões que pesam bastante, né, para os atletas é o custo. Né? Sim, sem dúvida. Você sabe dizer mais ou menos quanto seria o custo desses exames? Vai dar aí uns 1.500, 1.600 para fazer esses dois aí. Tá? Mais ou menos isso. A leitura desse exame é muito difícil? Precisa ser um médico bem especializado. Então não é qualquer um. E o mercado brasileiro para medicina esportiva, sobretudo que também, na verdade, não sei como é que é a medicina esportiva, mas como é que está o mercado brasileiro? Tem muitos especialistas nessa área? Medicina esportiva está crescendo demais, tá? Então a gente já tem um número aí bom de especialistas. Agora, pessoas que estão aptas a avaliar coração com lesão por anabolizante, tem muito poucas, tá? Até porque eu te falei, essa técnica de eco que o João usa é de 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá. Então, é muito nova, né? Exige um investimento do médico em se aperfeiçoar. Os softwares de análise ecocardiográfica também são muito caros. Então, isso encarece a avaliação. Agora, a gente está tendo um movimento bacana aí de médicos do esporte e cardiologistas que estão preocupados com esses atletas especificamente e que perceberam, né, que a gente, como médico, e principalmente a cardiologia clínica, que é muito durona, tem muito aquela coisa assim, o cara está usando anabolizante, problema dele, eu não quero nem saber. Né? E a gente tem feito um movimento grande de falar assim, cara, olha só, ok, o cara está usando, ele quer continuar usando, mas ele tem uma doença, vamos tratar esse cara. Então, a gente está mudando essa visão, né? Assim como a cardiologia sempre tratou as pessoas que fumam. Ninguém vai falar assim, você fuma, seu coração vai ficar ruim, eu não vou te atender. Só que os caras falam isso para o fisiculturista, tá? E a gente está mudando isso aí. Então, quando eu falo a gente, não sou só eu, não é só o João, a gente tem um grupo aí de cardiologistas que
foram formados pela gente, que estão espalhados pelo Brasil e que estão mudando esse cenário. Então, tem quem procurar. Você não vai ter 200 médicos fazendo isso, mas a gente antes era só eu e o João, e agora a gente já tem aí, sei lá, 20 pessoas. Está melhorando. Claro. Tá É uma indo. área que dá para trabalhar com telemedicina? Não tem como. Esse tipo de exame a gente não tem como fazer com telemedicina. Tá? Tenho diversos pacientes de fora do Rio, fora até do país, que eu faço uma primeira avaliação, que falam, poxa, preciso da consulta. Eu falo, beleza, vamos fazer, mas eu preciso que você venha aqui, porque eu não tenho como fazer esses exames. E a gente faz uma primeira consulta, conversa, mostra o tamanho do problema, os caras dão um jeito e vêm aqui. Então, assim, tem muita gente vindo de fora do Rio para cá, para a gente ver. Já atendi vários pacientes, fala assim, olha, ainda mais essa confusão que tá, pandemia, vem variante, não vem variante. O cara fala, no Rio eu não vou de jeito nenhum, eu faço a consulta online, explico tudo, mostro para ele exames, explico todo esse trabalho que a gente tem feito, ele fala assim, poxa, já entendi que eu tenho que ir aí, né? Tá bom, eu vou. E aí acabam vindo. E quando vem, vê que realmente é necessário, porque são exames que a gente precisa fazer, precisa encostar na pessoa, não tem como, Não, claro. como fazer exame à distância, tá? E como tem pouco lugar que faz, a gente não tem muito jeito. Quando é mais perto de algum colega, a gente fala, vai lá no fulano, mas quando não tem, vem para cá mesmo. E a gente avalia. Aí nós vamos encontrar também muitos atletas que não vão ter essa disponibilidade, não vão ter... Muitas atletas e não atletas também. Uhum. E vão tentar compensar esses erros de forma pessoal, né? Ele vai tentar, sozinho, tentar resolver esse problema. E quais seriam os erros mais comuns de pessoas, atletas, que eles cometem ao tentar controlar esses danos, esses colaterais? O primeiro erro é achar que tudo é culpa de outra coisa que não é problema do coração. Acho que esse primeiro erro é a negação. Porque se você nega, você não se trata. Então, esse é o primeiro erro, tá? O segundo erro é não fazer o cardio. O cardio tem que fazer. Tem que fazer. Tem um tempo Mínimo. Normalmente a gente faz 40 minutos, 1 hora. Uma pessoa que tende, seja fisiculturista, abusa, não abusa, enfim, ela faz 40 minutos rigorosamente todos os dias. Muito Isso bom. Já tá ótimo. Tu não vai morrer do coração, cara. Que bom. Isso já está muito bom, tá? Já tá Isso já está Vai muito ficar bom. broxa, mas coração Tá? tu não vai morrer, não. Isso é interessante, porque às vezes a gente avalia pessoas que vêm até sem muito sintoma, mas que falam assim, poxa, eu estou preocupado porque eu vi vocês na internet, eu já uso anabolizante há muito tempo, eu uso numa dose muito alta e queria ver como é que é o meu coração e tal. A gente pergunta, você faz cardio? Não, eu faço, eu faço direitinho e tal. E você vai ver essas pessoas não têm o coração tão alterado quanto quem não faz. Tem uma alteração, como você falou, porque o hormônio ele lesa, né? Sim, o coração sim. não tem como. Mas são menos doentes. Normalmente são menos doentes. Mas tem uma tá? sequela, né? Não adianta. Tem a sequela. A sequela tem. Não tem A como. sequela tem, tá? O peso tem algo a ver com isso? Eu ia te perguntar isso. Porque você vê muitas notícias de fisiculturistas de peso pesado. Tá. Você vê no caso dos bodybuilders, até mesmo Classic Physiques, né? São caras de mais de 100 quilos. Você não vê, por exemplo, no caso da minha categoria, que é Men's Physique, carinhas de bermuda, né? Você não vê muito assim, pelo menos não na mídia, né? A gente não sabe por debaixo dos panos. Sim, muito obrigada. Mas a gente não vê esses atletas morrendo. A gente vê mais bodybuilder e Classic Physique, até mesmo categoria de 212, enfim. Por quê? 2 questões aí. Abuso? A primeira delas é, quanto maior o cara, provavelmente ele usou mais coisa. Né? Normalmente. A longo prazo. A longo prazo, ele usou mais substâncias, mais doses, mais variações, tá? Em geral. A outra coisa é que, e aí, enfim, você falou peso, né? O peso. Assim, o cara, 140 quilos Pois seco. Então, entendeu? pois 140 quilos seco. Existe doença cardíaca relacionada à obesidade. Eu sei que esse cara não é obeso, tá? Mas ele é grande, ele é pesadão, tá? Então, existe a doença cardíaca relacionada à obesidade. Tanto isso é verdade que tem gente que entra para fazer uma bariátrica tomando 10 medicações e sai sem tomar nada. Por quê? Tirou o problema dele, que era aquele excesso de peso. Então, eu, especificamente em relação ao fisiculturista, eu te diria que é porque o cara que é maior, ele usou muito mais coisa. Mas o peso pode ter uma influência aí sim, porque gera uma sobrecarga no coração. Muita coisa que você vê também, não sei se você sabe disso, mas daquele volume que você vê, tem muito óleo envolvido. Sim, eu sei. Tem muito óleo envolvido. Isso causa algo, que eu digo as aplicações locais. Só vai causar alteração se por acaso esse óleo for absorvido. Só, né? A Isso princípio, cardíaco que eu tô falando. Sim. Se você aplica o óleo e ele entra na corrente sanguínea, você está ferrado.
Você faz uma isso- embolia pulmonar, por exemplo. Tá? Agora, se não for essa situação, isso não vai gerar problema para o coração, não. O anabolizante, ele tende a ser... Pensa que é tipo um silicone na mulher. Não vai causar nada. Mas se... Tá? Eu sei que é muito mais, eu sei que não é uma cápsula, mas enfim, tá fora do vaso, não vai chegar no coração. Normalmente, as aplicações são intramusculares. Uhum, normalmente. eu sei. Só que tem drogas que são venosas. Sim, E isso eu sei que, com certeza, você vai falar que deve ser a coisa mais grave. sem dúvida. Sem Isso é dúvida. porque vai direto. Vai. Vai direto pra lá. É. Né? E aí pensa, qual é a pureza dessas drogas? É, claro. Isso- Nenhuma. É nenhuma. Hoje em dia, falando de pureza, Tá. hoje em dia é muito difícil, assim... não é muito difícil, né? Mas hoje em dia, a maioria dos laboratórios são os undergrounds, que a gente Sim, chama. sim. Né? É feito em casa. Alguém não tem uma empresinha ali, Uhum. um lugarzinho faz. Um Sim. curso de química. Acabou. Isso. Isso a maioria, 90% é isso. É muito raro você encontrar realmente um prédio, uma farmácia ali sim. que faz. E normalmente tudo vem de fora, né? Uhum. Não é feito tudo aqui. A matéria vem de fora, né? Sim. E como você falou da questão de pureza, a gente já viu, eu pelo menos já vi em grupos coisas que se você vir, você cai pra trás. Coisa de você ver o cara fazendo hormônio em liquidificador, Sim, entendeu? É coisa tensa. Pois é. E aí, Isso enfim, que é o risco. Aí a pessoa paga mais barato. A culpa não é só do hormônio, né? Porque Não. aí vem infecção, aí aí vem vem tudo, embolias, aí vem um monte de outras É, coisas, claro. né? Que você podia estar injetando, Qualquer coisa. Água. Qualquer coisa. entendeu? Vamos então agora pro chat. Vambora. Eita, deixa eu virar aqui. Vamos lá. Vamos lá, Rodrigo Martor. Estimulantes também podem causar aumento do coração, quer dizer, desculpa, ou apenas anabolizante? Não, o estimulante não causa aumento no coração, mas o estimulante em uso crônico pode aumentar a pressão cronicamente e aí isso gerar alterações na estrutura do coração. Mas aumento mesmo vai ser o anabolizante. Para ser fisiculturista, tem que tomar anabolizante? Canal Marimar, desculpa. Para ser fisiculturista, tem que tomar anabolizante? O atleta consegue bons resultados em competições sem o uso de anabolizante? Tem federações que têm a categoria É natural, né? Natural, né? Mas é que, como eu disse, né? Não fica tão atrativa para o público. É. Aí depende de se ele está competindo com a galera natural também ou não, né? falando nisso, canal Marimar, né? É minha Já. tia. Ah, tá. Vamos lá. Será que com alimentação não seria... aqui é uma firma... Vamos lá, então. Isabelle Deloar. Será que com alimentação não seria possível chegar ao físico desejado? Só com alimentação. É difícil, né? Depende do que é o desejado. É como você Eu falou, acho que- competitivamente. Físico de pois é. praia ou físico É. competitivo? Porque Pois tem é. categorias hoje em dia que... as mais recentes, né? Gustavo fez, Body Shape, Beat né? model. Beat Model. São categorias que a pessoa quer usar, a pessoa quer se sentir bem usando hormônio, isso e aquilo, mas não é necessário. Totalmente É desnecessário. totalmente desnecessário. Ele, como árbitro, sabe disso. Então, assim, o pessoal, mais já como você falou, falta de informação e É aqui... pra buscar aquela depende muito. menina, aquele rapazinho de academia Aqui tem um que shape não está legal. disposto a É. correr os riscos que nós Sim, citamos sim. aqui. E ele vai lá, compete, não tem necessidade nenhuma. Mas você algumas falando, pessoas... visando a competição em Depende alto do objetivo, nível, né? Pois é. Aí é difícil. É possível chegar no shape que você quer? Depende, o que você quer? É. Essa é a questão. Você quer virar um monstro enorme, tem gigante? como. Não tem como. Não tem como. Agora, tem pessoas... Eu Com shape acompanho bons naturais. atletas que são testados, que nunca tomaram nada, e que têm um shape bom, natural, são fortes, competem a nível internacional, mas tudo depende. O fisiculturismo, como você mesmo estava falando, será que é esporte, não é? É comparativo. É. Com quem você vai estar competindo? Essa é a questão. Isso mesmo se a genética for boa? A genética tem a ver, né? A genética tem tudo a ver, ponto claro que sim. importantíssimo, né? Claro que a genética tem a ver. Porque quando você fala... Eu tô até me intrometendo, desculpa. Não, pode, deve. Não, pô, você deve tudo. Mas quando você fala que depende do tamanho, a gente pensa nos campeonatos, né? Então você está dizendo que os caras que competem em nível internacional, todos eles tomam. Toma. Eu não tenho Não dúvida tem nenhuma. nenhuma que Não tem dúvida nenhum nenhuma. que não toma. Todo mundo, você vai no Olímpia. No No Olímpia, fisiculturismo, não. no Olímpia você tem, vamos dar um exemplo, sei lá, 100 competidores em Eu uma não categoria. conheço. Você não vai ver um ali que não usa. Não vai ver um limpo. Você vai ver, pode pegar o Olímpia inteiro. Até quem tá na plateia. Isso Até quem tá na plateia. Ninguém ali não usa, entendeu? Então, Você que esteve lá fora, lá a gente sabe que
apenas o porte já é muito... Como é que eu posso dizer? Muito mais recriminado, mais punitivo do que aqui. Como é que essas pessoas lá de fora conseguem, nos Estados Unidos, né? Como é que as pessoas conseguem ter o acesso tão fácil? Sendo que né, os contatos, é mais fácil você matar o presidente dos Estados Unidos do que você carregar anabolizante lá. Depende de um monte de coisa, né? Os Estados Unidos é muito diferente em relação a cada estado que você tá. As leis são diferentes. Isso varia demais. Então, por exemplo, eu estava em Boston. Boston é uma cidade basicamente universitária, tem as melhores universidades do mundo estão ali. E você não vê a galera super forte andando por ali, tá? Agora, você vai, por exemplo, para o sul dos Estados Unidos, né? Para a Flórida, para a Califórnia e tal. Aí você tem muito uso e não é proibido. Então, depende muito. Depende da legislação. Vem de academia. Sim. Você tem as... Sim. Academia, é isso aí. Então, depende muito da legislação do estado nos Estados Unidos. E tem o underground, óbvio, tem. O underground sem Você dúvida. compra droga, você não compra Mesma anabolizante? coisa do cara que vende maconha ou outra coisa, né? Não tem como, né, cara? Não adianta. A Isabela está perguntando aqui. Quando um atleta sabe que chegou no seu máximo de ganho muscular? Pode dizer seu limite natural, será? Eu não sei, limite natural ou até mesmo... Chega um ponto que, por exemplo, o uso de hormônio, como você falou, o cara tinha 9 mil de texto. Cara, ele usando 1.000, ele ia ter o resultado usando 9 mil. Ele só tá ferrando mais ainda. Chega um momento que o cara assim, cara, olha, você não vai crescer mais. Chega nisso. É difícil. Eu diria que tem periodização para isso. Tem periodização. Treino, alimentação, tem um monte de coisa. Eu acho que é difícil você dizer assim, você não evolui mais, tá? Para qualquer coisa, seja para cardio, seja para músculo. A questão é que, assim, se você é muito iniciante, você evolui muito rápido. Quanto mais no topo você tá, para ganhar um pouquinho é difícil, né? Então, acho que eu não te diria que tem assim um limite, do tipo, daqui você não melhora de jeito nenhum. Eu acho que sempre tem como melhorar, mas cada vez é mais difícil. Então, no podcast passado, nós tivemos que o Dr. Guilherme Almeida, e ele disse que a maior dificuldade das pessoas não é a alimentação, porque as pessoas sabem se alimentar, é o treino, que ainda não tem tantas informações. E acho que esse é um problema, de verdade, porque eu vejo que muitos profissionais, o profissional tem a obrigação, né, de saber, mas eu vejo muitos profissionais e praticantes que não sabem nem o que é periodização. Eles fazem aquela série ali do mesmo jeito durante séculos. Sim. Então, acho que esse probleminha aqui de saber onde chegou no limite natural tem mais a ver com periodização do treino do que com o uso de conjunto. E importante saber também que você não vai estar no seu 100% o tempo todo, né? Isso é por isso tem periodização. Chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Não aguenta mais aquele treino. Como você mesmo já me explicou. Chega a hora que o corpo não aguenta mais aquele treino de força, ele tem que mudar para outra coisa. Você mesmo já me explicou isso. Então, periodização é importante. Mas não faz? Tem que treinar. Eu tô treinando melhor, pô. Tô treinando melhor, não é só carga. A Isabela é sua tia? Não sei, tem Isabela. Isabela e Deluar. Se é Deluar, é minha tia. Irmão. Então tá. No caso dessas artérias endurecidas, que a senhora citou agora há pouco, elas voltam ao normal? E o que acontece com elas quando o atleta envelhece? Bom, elas voltam ao normal, eu acho que não voltam 100%, mas conseguem melhorar muito, tá? Principalmente se for no caso que eu falei, mulheres que usaram pouco tempo, a gente muitas das vezes consegue aí tirar a medicação. Então, isso eu diria que é quase voltar ao normal. Claro. Agora, o que acontece quando eles envelhecem, não sei. A gente precisa avaliar esses fisiculturistas mais velhos aí para saber. Também porque é um esporte relativamente novo. Novo, né? E as pessoas morrem cedo. As pessoas... Pegou pesado agora. Não, mas tá certo, cara. Tem que ser honesta. Tá certo. A Aline Santos está perguntando aqui, o que seria estimulante? Você responde. Estimulante é algo que estimula, né? Estimulante é algo que te deixa sem sono, que acelera seu coração. Cafeína, por exemplo, é estimulante. Cafeína é estimulante, entendeu? Cocaína é estimulante. Clenbuterol. Só que visando o fisiculturismo, o estimulante ele serve para acelerar batimento, como ela já explicou. Quanto mais se acelera, não é só porque tá batendo mais coração, tá queimando gordura. Não é. Então, o que a gente pensa vamos acelerar mais o batimento para queimar mais gordura. Enquanto você tá dormindo ali, teu coração...
Então, Mas vamos combinar também que a rotina de atleta, e não vou nem falar só do fisiculturista, não é uma rotina tranquila, gente. isso é verdade. O cara, não é fácil, não. Não é fácil mesmo, não. Ah, não, eu vou tomar aqui um anabolizante e É beleza, tenso. você Mister Olímpia. Vai lá, Vai lá, vai lá. Não é assim. Então, o estimulante, muitas pessoas usam para aguentar o tranco. Isso é verdade. Tem gente que... Para aguentar o tranco. Aquilo que a gente conversou. Tem gente... Isso é até uma Eu não dúvida. curto muito café, pré-treino que... Com cafeína. Não, até tomo assim, café é puro, né? Mas Só que você toma em aquele, excesso. tomo em excesso. Ele Mas toma em meu problema- excesso. Excesso não, 3 copos por dia, pô. Copinho, Copinhos, assim. 1,5 litro. Que me tirem o foco. Eu não gosto de ficar muito pilhado. Isso Gosto eu já, só de eu já ter expliquei ânimo pra ele. Eu pra falei treinar. que ele fala, pô, mas o café já é meu, eu tomo direto e tal. Eu falei, cara, mas isso daí, muita gente não pensa, mas o café, qualquer coisa em excesso, cara, de forma constante, ela te atrapalha de alguma forma. Sim, Então, sim, o cara sim. tomar café direto, porque, preciso ficar acordado. Eu sei que tem gente que realmente tem uma rotina muito Sim, exaustiva. sim. Cara, isso de certa forma tá atrapalhando se a pessoa visa ganhar, tá atrapalhando Tá, seus com ganhos, certeza. Sim. tá atrapalhando sua perda de gordura, tá atrapalhando Sim. tudo, entendeu? Então, não adianta. Tá atrapalhando o seu trabalho se você tem alguma outra coisa que você precisa se concentrar, né? A última pergunta aqui, se há alguma correlação ao uso de esteroides e a Covid-19? Não sei, eu acho que não conheço nenhum estudo relacionado a isso, tá? Olha, Esteroides e Covid-19. Então, não sei. Vocês falaram aí, né? E é o que a gente vê o tempo todo, que as pessoas sempre tentam justificar os seus sintomas com outra coisa. Então, por exemplo, um desses últimos atletas que faleceu aí, fisiculturista, falava assim, foi porque ele tomou a vacina do Covid, foi por isso que ele isso morreu. aí é isso daí, pô. Então, assim, tentam justificar com tudo, né? Tentam Tá justificar falando com do Shawn tudo. Holden? Falaram isso? Falaram. Do Shawn Holden, cara? Pô, que isso? É que ele tomou a Pfizer. Falei, cara, Falaram do isso, Eric, cara? assim, também, lá do jogador. Mas isso daí, Então, pô. assim, não sabemos. Agora, se você tem doença cardíaca, né, e você pega a Covid, sua chance de resultado ruim é muito grande. Mas... Então, eu jogaria para esse lado aí para poder responder a pergunta, tá? Mas eu fugi um pouquinho desse Covid, eu não gosto muito de ficar... Polemizando. Não, ficar escutando coisa de Covid, porque é muita especulação. Mas eu ouvi dizer que a Covid ela é mais do que uma doença respiratória, ela também é uma doença Muito mais. vascular. O uso de anabolizante não poderia fazer, já que o sistema vascular do atleta, do sujeito, já está comprometido, a Covid não seria... Poderia, só que a gente não tem estudo para afirmar isso. É algo muito recente. Mas né, cara? poderia. Agora, por outro lado, vamos imaginar uma pessoa que foi lá, ficou no CTI, grave pra caramba do Covid, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Perdeu 20 quilos de peso. Desses 20 quilos de peso, porque fica lá, deitado, não faz atividade física, entubado, não sei o quê. Perdeu peso pra caramba, perdeu muita massa muscular. Talvez essa pessoa tenha indicação de fazer anabolizante. A gente usa anabolizante em terapia intensiva. Tá? Até às vezes o cara não consegue, não tem força muscular para sair do respirador. Olha só isso. Teve o caso, não sei se você chegou a ver, de um fisiculturista que pegou Covid. Ficou famoso isso. Ele perdeu muito peso. O cara era um monstrinho, virou um graveto lá, sofreu muito o rapaz, mas ele conseguiu dar a volta por cima. E ele usava esteroide, ele explicou tudo. Ele conseguiu dar a volta por cima, sendo um fisiculturista. Ele perdeu, sei lá, 25 quilos, coisa assim. E ele voltou fazendo um acompanhamento, como você falou. Ele não tá igual como ele era, mas... tá voltando, tá chegando né? ali, entendeu? Então, tudo depende da... Se for essa notícia, ficou famosa. Tudo depende da indicação, né? Então, assim, o Covid agride muito o vaso, você tá certo. O Covid causa trombose, tá? E esteroides também causam trombose, né? Então, assim, tem tudo para dar ruim essa combinação, né? De esteroide e Covid tem tudo para dar ruim. Agora, tem um estudo com não sei quantos fisiculturistas que tiveram Covid. Não tem. Então, eu não tenho como dar essa resposta sem ser uma especulação. Até mesmo porque estudos com anabolizantes são bem difíceis. Não tem de como se fazer. encontrar, né? É difícil, cara. Como é que você vai autorizar isso? Na Rússia, talvez. É complicado. difícil. Não tem Bem nada difícil. muito sacramentado sobre Bem isso. difícil. O que a gente vai ter de estudo, que é o que a gente vai publicar e o que outras pessoas publicam e tal, é assim, comparar quem usa com quem não usa, comparar quem usa com valores de referência
identificar a doença em quem usa, aí você consegue. Agora, olha, vou pegar aqui 200 caras, 100 vão usar, 100 não vão usar, e eu vou ver o que vai acompanhar. O que vai acontecer? Muito difícil de uma agência... de saúde, é um órgão, né, de ética em pesquisa, porque todas as pesquisas com seres humanos têm que passar por Na Rússia também? Na Rússia eu não sei. Na Rússia... Mas, enfim, aqui no Brasil tem que passar, nos Estados Unidos também. Muito difícil de autorizar. Muito difícil. Eu, particularmente, tenho intenção de fazer exames... Não sei, até bom te perguntar quanto que você recomenda. Eu tenho a intenção de fazer exames pro coração especificamente. Por ali. Quais exames você indica fazer? Eu sei que você já citou alguns, mas quais você indica eu fazer assim para eu ter um norte de como eu estou e de quanto em quanto tempo? E se eu posso fazer anunciando? Não sei. Estou perguntando assim. O que a gente faz? A gente faz o eco com técnicas avançadas, faz a ergospirometria e faz a velocidade de onda de pulso, que é esse que vê os vasos, tá? Ano sim, ano não, acho muito distante. Tá? 6 em 6 meses? Muito distante. Nos pacientes que a gente acompanha que fazem uso de anabolizante, a gente faz a cada 3, 4 meses. Tá? Mas é muito perto. É muito perto. Só que assim, os caras estão usando um monte de coisa, a gente precisa entender. Óbvio que desde a primeira consulta a gente está dizendo que, olha, pode chegar uma hora que não vai dar, viu? O cara quer continuar. Tá bom, a gente orientou. Mas esse continuar que você diz é continuar aumentando dose? Ou... Alguns aumentam, alguns mantêm. É variado, sabe? Teve um paciente que a gente acompanha que ele tem 35 anos, tem um coração de um homem de 84 e a gente falou que ele não podia mais tomar. Ele falou assim, não, vou usar só mais 5 anos. Eu falei, cara, porque eu quero ir para nível pro, não sei o que lá. Eu falei, cara, olha só, não sei se você vive 5 anos. Aí é loucura. Sim, assim, direto. Mas eu vou pagar para ver. Você tá ciente. Você está ciente. Mas ele toma os remédios e ele volta a cada 3 meses para a gente ver o que está acontecendo. E só vai se agravando, né? Da primeira avaliação para a segunda não alterou, não piorou muito. Da segunda para a terceira já está piorando. E aí? E qual a incidência de pessoas, né, atletas ou não, que veem que tem problema e suspendem o uso? Eles falam, caraca, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho mãe, vou seguir o conselho da médica. 10%? Talvez. Talvez 10%. E normalmente é filho, tá? Normalmente é assim, eu tô com um filhinho pequeno, eu não quero que meu filho... Não vejo o pai. Exatamente. Normalmente é filho. Esposa, mãe, esquece. Ninguém tá ligando, não. Que isso? Não, eu ligo. Que isso? Esposa, mãe, ninguém tá... Agora, filho, normalmente o cara fala Ou então quando o cara vê que realmente ele pode morrer. Mas eu penso assim, se a pessoa começa a hormonizar, ela já sabe que... Ela tá ciente. Ela tá ciente que não é algo que se deve... No corpo não é laboratório. Então... Ela não pode só... Talvez você ou as pessoas com quem você lida que estão muito nesse meio. Mas imagina o cara que foi no endócrino porque ele tá ficando ali com seus 60 anos, 50 e poucos anos e, não tá com shape muito legal, mas ele se separou, tá com uma mulher de 30 e pouco. Começa a bater aquela questão psicológica. Eu tenho um monte de paciente assim, entendeu? E aí o cara foi no endócrino e falou assim, será que dá para dar um gás aí? Nada demais e tal. Só que aí o cara tem os efeitos, eles não são... por mais que a gente saiba assim, quem usa muito tem mais chance de ter efeito cardíaco. Beleza. Mas não significa dizer, fiz um ciclozinho aqui e não tive nada. Tem gente que faz um ciclozinho e se ferra. Isso é verdade. E esse cara, e esse cara não é o cara que vai competir. Esse cara é o cara que foi no médico e o médico falou para ele assim, não, vamos fazer aqui uma dosezinha que vai dar tranquilo. Isso independente das miligramas, né? 250 de texto. Mas aí não compensaria, porque o que acontece? Segundo as agências de saúde não é simplesmente a ausência de doenças. Claro. É um conjunto de bem-estar físico. Concordo com você. Fisiológico, mental e psicológico. Se chegar para um sujeito de 60 e poucos anos, que já não tem mais atividade sexual nenhuma. Não, depende. Não, digamos que o sujeito de 60 e poucos anos não tem atividade sexual nenhuma. Você oferece um produto para ele, Claro. Se eu tomar isso aqui, você vai transar 3 vezes por semana, mas você corre o risco de acontecer isso aqui com o teu coração. Tudo bem. Será que não compensa? A saúde mental dele Beleza. não vai melhorar? Mas
se você discutiu isso com ele e ele falou que beleza, tudo bem. Eu não tô aqui para dizer que ninguém tá errado, não. E eu acompanho esses caras. Agora, o que não pode é falar assim, olha só, com isso aqui você vai sentir igual um garoto de 30, tá? E tá tranquilão. A gente faz um examezinho de sangue. E se teu colesterol aumentar... Isso me chamou a atenção com E você. se teu colesterol aumentar, a gente faz um remédio para baixar o colesterol. O fígado, a gente dá uma silimalina, vai ficar de boa. Vai e é só isso aí. Tá Isso que me tranquilo. chama- isso que me Aí o chama cara atenção. fala, porra, eu Aquilo que quero você comentou isso. comigo, Isso que me chamou a atenção nessa postagem. Eu tô falando com ela, que ela falou no vídeo. As pessoas querem fazer o controle cardíaco com exame de Com sangue. exame de Esquece. sangue. Isso foi um dos fatores que o rapaz que veio a falecer semana passada, o Leandro, né? Botaram lá que os exames dele tava tudo ok, tudo certinho. É possível, eu acredito que estivesse. O problema é o exame errado. Exato, foi aquilo que você falou desde o início. O problema é o exame errado. Eu Aqueles acredito exames que estivesse distantes. normal. Não é o Eu exame. acredito que estivesse normal. Tudo bem, mas você tá... Eu quero ver esse copo aqui. Eu quero ver o copo branco. Aí eu coloco um óculos que só me vê... Eu olho tudo vermelho. Você não vai ver. Eu não vou ver. É só isso. É. É só isso. Você tem que olhar com o olho certo. E a medicina tem... Todo exame médico, gente, qualquer um, tá? Ele tem falso positivo, falso negativo. Ou seja, os exames não são 100%. Não são 100%, é. Não são 100%. Só que existem exames mais específicos para ver um determinado problema e exames menos específicos. É isso. Mamãe tá perguntando aqui, ó. Daniele Deloar. Caraca, minha família tá em peso aí, né? Falando em homens e mulheres, os efeitos e sequelas são iguais para ambos os sexos? Não são. Oi, não. Desculpa, eu te cortei, mas não Tá. são. Não são iguais. Pra Qual mulheres que é a diferença? menor? Para mulher é menor. É menor, né? Por quê? Para mulher é menor. A gente acredita que seja porque o homem deve ter mais receptor para testosterona. E aí agride mais. Aí agride mais. Tá? A gente teve a oportunidade já de avaliar algumas mulheres fisiculturistas que competem e que, enfim, não são garotinhas, já usam há muito tempo, tipo, tem 40 anos, 40 e poucos anos, e já usam há muito tempo com o coração completamente normal. Mas tem aquelas Não sequelas. Pelo, voz grossa. Sim, enfim, sim, isso tudo vai bem. ter. Estou falando do coração, né? Agora, não tem um cara, não tem, até agora, um cara com 40, vamos botar, já falei de mulher de 40 e poucos anos, com 40 e poucos anos, que compete, que usa desde que tem 20 anos e que não tem sequela. Então, não tem. E por falar nisso, ela também pergunta aqui. O início do uso, questão de idade, tem relação com mais ou menos consequências da saúde? Sim, Boa porque pergunta. quanto mais velho, você tem mais chance de doença cardíaca. E aí talvez você esteja gerando 2 agressões no seu coração. Quanto mais Mas novo o em tese, início do melhor. uso- Quanto mais novo em tese... Não, eu sei que você nunca vai dizer que é melhor, mas... Não, mas sim, teoricamente sim. Mas aí também tem outra questão. Você começa a usar com 20, você vai usar até que idade? Claro, não vai usar Aí 20 você anos, vai, aí você vai acumulando o efeito, tá? Agora é claro, uma coisa é um cara de 20 anos que não tem doença nenhuma e usa. O que ele vai ter? Ele vai ter agressão do hormônio. Pega um cara de 60 anos, que é hipertenso, diabético, tem Aí colesterol já era. alto, não sei o quê, aí ele usa. Cara, é muito mais agressão. É. Essa é a questão. Pró-hormonal. É verdade, eu vou fazer Eu isso. ia te lembrar disso. Não, pode falar, pode Os falar. pró-hormonais, que a gente vê hoje em dia muita gente falando. Já foi mais. DHEA, Tribulus, Macaperona. Eles têm alguma ligação? Eles podem afetar? A princípio não, mas também eles não têm esse efeito maravilhoso. Né? Não, eu sei. Eles não têm esse efeito maravilhoso, mas... Tá? A princípio não, porque eles vão gerar um aumento endógeno e pequeno. Tá? Agora foi o que eu falei, a gente tem alguns pacientes que têm superprodução de testosterona própria, endógena, nunca usaram nada e tal, que descobrem por acaso, tipo, foram fazer um exame de sangue e descobrem que a testosterona está alta, mas que nunca usaram nada. E esses caras têm algumas alterações no coração. Então, a gente imagina que isso tem a ver com que ponto que a sua testosterona chega. Entendi. Tá? Mesmo a endógena. Porque o pró-hormonal vai fazer um aumento endógeno, né? Então já está na nossa dúvida. Show. Então, pessoal, já tá meio tarde. Foi uma das mais longas que nós já fizemos, cara. Mas é bom. Eu falo bom, muito bom. também. Não, mas é Foi ótimo. bom, fluiu, gostei. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Codorna Suplementos. Codorna Suplementos, que é uma empresa de suplementos aqui do Rio de Janeiro, ela faz entrega para todo o estado
E se você comprar e for do Rio ou Grande Rio, garantimos a entrega em até 24 horas, tá? Vocês podem entrar lá no Instagram, @codornasuplementos e ver lá os preços, a tabela de preço deles. Temos também a Next Farmacêuticas, a Next Farmacêutica, que já está há mais de 8 anos dentro do mercado. Então, se você está se preparando para o estreante do ano que vem, porque o Champion já está muito, muito em cima, aí vai dar problema. Champion do ano que vem, ou se você quer um físico de praia, entre em contato com a Next Farmacêuticas Oficial no Instagram. E também, se você vai competir agora no Champion e ainda não agendou a sua pintura, entre em contato com a Invictus Live, a empresa oficial de pintura da Braf Eventos. Gostaríamos também de agradecer, não podemos deixar de falar da Zenit Produtora, tá? Se você pretende realizar alguma festa de casamento, 15 anos, enterro de sogra, entre em contato com a Zenit Produtora, tá? Se você vai competir também, se você vai competir ou já competiu esse ano pela Braf, a Zenit tem as suas fotos arquivadas, então não perca as suas fotos, não perca esse momento único no palco, entre em contato com a Zenit Produtora, @zenit.ff no Instagram. Vale lembrar que tem vários pacotes diferentes agora, hein? Vale lembrar isso, hein? Tem uns pacotes maneiros aí que... Pra todos os bolsos. Galera, vamos prestar atenção. E as fotos são de qualidade, hein? Vamos passar a sua rede social. @eduphysique_. A minha é Gabriel_Braf. E @doutora Renata Castro, RA Renata Castro. É fácil de achar no Instagram. Foi fácil, eu achei fácil. Então, é fácil. Alguma mensagem pro final? Gente, a mensagem é cuidem-se, né? Porque ficar falando, não pode tomar, não pode tomar. Ok, vocês já cansaram de ouvir isso. Importante, ter informação e se resolve tomar, se resolve continuar tomando, que seja uma decisão consciente, sabendo dos riscos e sabendo que precisa acompanhar para a gente tentar, pelo menos, minimizar esse risco. Esse é o cuidado. Não vai na onda do pessoal que está falando assim, não tem nada, eu fiz o exame de sangue e não tem problema de coração, eu fiz um teste ergométrico e não tem problema de coração, eu fiz um eletro. Esquece, esses não são os exames certos para ver esse tipo de lesão. É isso. Me sigam lá, @DRA Renata Castro. Então tá, pessoal, vou me despedindo de vocês. Vamos passar aqui os vídeos, mas vou me despedindo aqui de vocês. Até sábado, a partir das 9 horas, no Champion, tá? No canal Braf Eventos. Fiquem com a propaganda aí. E até a próxima.